é o objeto de trabalho do coveiro? É a morte. Nenhum coveiro pode trabalhar sem morte. Me desculpe, o objeto de trabalho do coveiro é a morte. E a morte é algo indecifrável. Todo mundo tem um bocado de coisa para dizer da morte, mas nunca coloca um ponto final, nunca define. Cemitérios está muito ligado no imaginário religioso das pessoas, porque até o século XVII, geralmente as pessoas eram sepultadas em espaços que eram cedidos pela uma comunidade religiosa mais antiga. Você pode ver até mesmo os filmes de vampiros, eles colocam o cemitério como solo sagrado, você entendeu? E na cultura indígena, você vê que o cemitério para eles é algo sagrado. Por isso a questão religiosa está muito ligado aos cemitérios, em todas as culturas, né? Porque a morte, ela, para você vivencer, para você sentir o consolo da morte, você tem que ter esperança. E geralmente as religiões trabalham com a esperança, um dentro de um segmento, de uma perspectiva, outro dentro de outra perspectiva, mas sempre a esperança está intrínseco à situação da morte. Eu sempre gostei de cemitérios, desde pequeno, sempre frequentei cemitérios. E é um serviço que você, além de prestar um serviço à sociedade, é um ato de caridade para aquelas pessoas que já se foram. O bom senso é que já estabelece esse código de ética, né? Você tem que estar bem consciente do teor, da natureza daquele trabalho que você está praticando, né? E ter o bom senso de não fazer determinadas coisas naquele momento, né? Então, nunca pensei exatamente num código de ética, isso não pode, mas acho que são coisas óbvias, né? Que durante um sepultamento você não pode, não sei lá, um riso um pouco mais alto. O bom coveiro, ele é quase que escravo do silêncio. É quase que escravo do silêncio. Um bom coveiro, ele ouve. Ouve a conversa, ouve choro, ouve lamento, desaforo. Coveiro escuta desaforo também. Coveiro vive à mercê da natureza. Se está chovendo, o coveiro está lá. Se está sol, o coveiro está lá. Mas vive à mercê da natureza humana também. Se a pessoa está mal-humorada, você tem tudo isso aí. Porque ser coveiro, ele dá diretamente com aquilo que é humano. Com aquilo que o humano teme e surpreende, que é a morte. O nosso objetivo no SPAMED é propiciar ao paciente a busca pelo resultado que ele deseja, através de meio de orientação educacional e de práticas de estilo de vida que vão proporcionar esse resultado que ele busca. Ele vem para mudar um estilo de vida, ele vem para comprar uma filosofia da qual a gente tem quase que 100% de certeza que se ele seguir e ele tiver as condições de saúde para isso, ele vai atingir o resultado. E em 33 anos de SPA, isso tem sido demonstrado dia a dia. O paciente que muitas vezes vem para cá, ele, por ter uma esperança, uma expectativa diferente da realidade, muitas vezes ele se revolta ou ele acha que ele não ele não teve o resultado que ele gostaria de ter. E aí ele, como todo produto, ele muitas vezes quer o ressarcimento do que ele investiu, mas a gente, hoje em dia, 99,9% dos nossos clientes, dos nossos pacientes, não tem esse problema, no sentido de que desde a chegada ele é orientado do procedimento e do potencial de tratamento que ele tem.
A questão ética, né, para desenvolver um cardápio na nutrição, a respeito de pessoas que buscam o emagrecimento, né? Na verdade, as pessoas têm que comer, né? Eu sempre preconizo comer um pouco de cada grupo alimentar. Na verdade, assim, eu elaboro um cardápio, né, tanto com carboidrato, proteínas, lipídios, mas eu vou adequar os alimentos, né, a escolha mais saudável, né, para ele nesse processo de reeducação alimentar. Essa questão ética em vender, né, um emagrecimento, né, essa otimização de resultados em curto prazo, né, é muito desafiador, até mesmo porque depende tanto do ponto do paciente, né, da questão fisiológica, como é que está a saúde desse paciente no processo de emagrecimento, né, quanto da alimentação. Mas nem sempre, né, esses resultados acabam sendo favoráveis, né, de acordo com o que o cliente acaba buscando. Às vezes acaba se traçando uma meta, né, de emagrecimento, né, uma porcentagem de emagrecimento, e às vezes não é atingido, mas é por uma questão de vários fatores, né? As modas, a cada época é uma, né? Então, se nós voltarmos nos anos 80, onde começou o padrão estético, né? Nós tínhamos atores americanos que eram fisiculturistas, foram fazer, né, o cinema, e isso de lá para cá, né, está aumentando. Isso interfere muito no trabalho, né, da educação física por conta de resultados. E esse resultado estético, nesses padrões, depende muito da genética. Se ele não tiver a genética favorável para isso, ele não será parecido nem 50% com a pessoa que ele deseja se aproximar dos padrões estéticos. Tem muitas pessoas que procuram a beleza de uma forma desenfreada, até eu diria assim, né? Não medindo as consequências que ela possa ter depois. Ela idealiza até mesmo dentro da cirurgia plástica. Tem pessoas que começam a fazer uma cirurgia plástica e ela faz uma atrás da outra e aquilo não tem limite, né? E assim, você vê que a pessoa está toda já esticada, às vezes ela não tem mais nem expressão facial e ela continua buscando por uma cirurgia plástica. Assim como os tratamentos feitos através de peeling, de ácidos e de tudo mais, né? Ela não toma o cuidado e nem dá o tempo necessário para que a sua pele se recupere, o seu organismo se recupere, para ela fazer um novo tratamento. Na verdade, o padrão de beleza é generalizado, mas os pacientes que nos procuram não necessariamente nos procuram pelo padrão de beleza estabelecido. Até porque muitos deles estão em situação de doença e não estão necessariamente querendo ter o número do manequim específico da roupa para voltar para casa. Eles estão preocupados se não vão ter que tomar medicamentos, se não vão ter que ficar limitados numa condição de restrição ao leito no futuro, se não vão ter que parar de fazer uma caminhada, né? Eu tenho um público, lógico, que busca, como eu falei, o público é diverso. Alguns estão muito próximo ou já estão numa saúde 100%, mas uma grande parte do nosso público está buscando por não ter a doença. Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha. É porque cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra. Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha. E não nos deixa só, porque deixa um pouquinho de si e leva um pouquinho de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida e a prova de que as pessoas não se encontram por acaso. Charlie Chaplin. Cara, quando eu cheguei aqui, foi passando por essa avenida aqui, foi o que me chamou a atenção. Olhei para o lado esquerdo e vi essa escultura, me chamou a atenção, vim até ela e acabei gostando, gravando e tenho fotos dela até. Por isso que eu falo que aqui é um espaço pedagógico. Você só lembra da vida quando você depara com a morte.
da sua história, qual é o legado que você vai deixar quando você partir. Sabe que as pessoas dizem, vai tarde, vai cedo, ou as pessoas vão sentir saudade, porque você não leva nada. Nem a roupa que você tem, você leva. E é interessante que a morte, ela é muito justa e ela é justa. Porque o cara mais rico, ele pode usar um caixão, uma urna de marfim. Mas na hora que vai fazer a exumação do cara, só resta os ossos. A única coisa que ele vai ficar são os ossos que foi gerado na barriga da mãe. Quer dizer, tanto o pobre quanto o rico vai ficar na mesma situação, vai virar pó. A ética do bailarino está na percepção de como ele se conecta com aquela ideia que ele trouxe para a cena e, ao mesmo tempo, ele cria uma relação direta com o público, que por algumas vezes é de uma relação mais imediata de aceitação de uma obra que está falando da cultura de forma lúdica, divertida, ou inserido sem questionar essa própria cultura, e em outros momentos ele está trazendo para a cena uma obra que é mais inquietante, que questiona algumas questões da própria cultura ou questões sociais, de relacionamento, da maneira de olhar para o mundo. E tem também, ao mesmo tempo, uma ideia que está sempre por trás da dança, que é a questão do corpo. É no corpo que se assenta a cultura. E hoje, se nós olharmos para a nossa cultura, que corpo é esse que é vendido pela mídia, que é vendido até por um corpo saudável? O que é isso? Não é? A gente vai assistir programas de TV, comerciais, publicidades, é sempre um corpo que está super magro, que está malhado, que está sarado, que está em busca de uma eternidade, em busca de uma juventude. E a arte da dança tem também como pressuposto dialogar com isso, inclusive questionando esses valores. O quanto o nosso corpo está se tornando um corpo plastificado. Tanto se fala do corpo, mas que corpo é esse? Você habita o seu corpo nas diferentes fases da sua vida? Ou você está procurando uma imagem que é vendida por uma mídia que te impõe determinada imagem? A dança tem também esse significado de presença numa cena que se faz não só daquela cena do palco, mas de uma cena cotidiana, onde todo o tempo nós estamos pensando no corpo como esse corpo que tem potência, como esse corpo que tem uma imagem, mas que ela muda com o decorrer dos anos. E não um corpo que busca uma imortalidade, um congelamento por uma ideia de juventude que nunca se vai. Trabalhar no cemitério tem noção da finitude. Você tem noção da finitude. Pode melhorar a sua qualidade de vida. Você vai saber o que é importante fazer e o que não. Você não vai perder tempo da sua vida com coisa pouca. Você vai deliciar a cada momento. Você tem noção certa da finitude. A vida está terminando, vai terminar. Pode terminar a qualquer momento, então você passa a saborear a vida, você passa a curtir melhor a vida, nunca vem bobo. Você encara a realidade do jeito que ela é. A gente não se apega tanto às coisas materiais, porque você vê que é a única coisa que a gente tem certeza que a gente vai morrer. É um drama de você ter que sepultar um da mesma espécie. Isso acontece em média. Nós temos em média aqui em torno de 4 sepultamentos por dia. E sem contar as exumações, que você retira os restos mortais, identifica e acondiciona no espaço próprio. Requer um
um preparo psicológico, um equilíbrio emocional bastante grande, porque você lida cotidianamente com a tristeza, com a dor das famílias. Então você não pode nem ser indiferente, nem cair no extremo, nem no outro, né? Nem ser indiferente e distante daquele sentimento daquelas pessoas, mas também não absorver aquilo, né? Você tem que tratar aquilo de uma maneira extremamente respeitosa. E como eu estava dizendo, não só com relação aos sentimentos das famílias, como com relação àquele cerimonial da morte que está ali, né? Embora eu não acredite nessa coisa de morte depois da vida, essa coisa metafísica e tal, não acredito nisso, mas eu acho que a morte merece uma solenidade, porque ela faz parte da vida, mas é um momento único na vida, né? O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. Como eu vejo a morte? Não lido com ela no meu dia a dia, graças a Deus, porque eu acho que eu sinto ela tanto quanto qualquer outra pessoa sente. Mas eu acho que assim, é uma fatalidade. Todos nós vamos ter que passar por ela. É tranquilo para mim. Eu acho que eu poderia enxergar a morte de uma forma mais técnica, falando de médico, né? Mas como você falou, fale um pouco de forma não tão técnica, como é difícil às vezes a gente separar, né? Porque eu lido dia a dia com isso. Mas eu enxergo como uma etapa final de um processo que biologicamente a gente não vê um caminho além disso e que existe muitos dados a favor de que isso não é necessariamente a etapa final. Que eu penso do ritual como velório, eu acho que ele tem que existir, porque é uma despedida, né? Eu acho que é a hora que você se conscientiza que realmente você está se despedindo, né? Eu lido assim com a morte de forma assim muito natural, né? E essa questão de velório, eu acho que acaba fazendo parte até por uma questão já imposta pela família, né? Uma questão mais cultural, de criação também, né? Então, isso acaba fazendo parte. A morte não passa um processo. Né? Você estuda isso no colégio, estuda isso na escola, todo mundo sabe. Processo de nitrificação, né? O corpo vai virando pó, como está escrito lá na Bíblia, e vira mesmo. É terra. Não tem outra coisa para ver que não seja terra. A gente se alimenta da terra, não é isso? Tudo que você vai colocar na sua boca é terra, vem da terra, melhor dizendo. Então, o que você vai se transformar? Em terra mesmo. Apesar de ter a composição de água no corpo. Mas é isso. Olha, para eu responder essa pergunta, eu me colocaria no lugar do coveiro, tá? E eu acredito que ele tem que lidar de uma forma um pouco mais fria com essa situação, né? Porque é o trabalho dele, é o dia a dia dele. Se ele for parar para pensar, nossa, como foi a vida dessa pessoa, o que será que ela passou, não vai dar certo. A atividade embrutece, sim, mas eu cheguei a ficar triste, já chorei escondido, já chorei em pleno ato de sepultamento. Embrutece, sim, magoa, sim, entristece, sim. Um sepultador não deixa de ser um ser humano. Embrutece. Embrutece porque você começa a criar canais para que não te afete tanto. E esses canais não te melhoram, eles te embrutecem. Já aconteceu um caso de eu fazer um enterro e eu vi a família tão comovida que eu falei assim para a família, eu queria te dar um abraço em você. E dei um abraço na família. Já aconteceu isso. De tão triste que a família estava. Já fiz alguns sepultamentos, por exemplo, onde o filho era a mãe dele, que estava sendo sepultada,
e ele chorando muito, muito, assim, de uma maneira, né, bem alto, assim, gritando, que algumas pessoas se emocionam, mas seguram um pouco. Ele deixando transparecer isso já naqueles momentos em que o corpo estava na capela, e quando chegou lá ele não queria, e gritando que ninguém vai pôr minha mãe nesse buraco, enfim, eu nem vou ficar repetindo as frases dele. Mas é uma coisa que te toca muito, né? Eu acho que o momento mais difícil é esse, quando você detecta essa dor, detecta mais facilmente essa dor nas pessoas, né? E as pessoas têm que valorizar esse espaço, porque é um lugar que tem uma área verde, é um lugar de tranquilidade, é um lugar de reflexão. O meu desejo é que não existisse muros, porque nós somos parte da cidade. Aqui faz parte da continuidade da vida, independentemente do seu credo religioso. Se você for ateu, também não tem problema, pelo menos aqui finda o seu labor, finda a sua jornada, mesmo sendo ateu. Isso aqui é um araçá, foi replantado aqui, não existia araçá no cemitério do Araçá. Os araçás eram plantados do lado de fora, era um caminho próximo ao que hoje é o bairro do Pacaembu. Então a pessoa que passava do cemitério da Consolação para cá, passava pelo caminho dos araçás. Aí por isso tem o nome ao cemitério, cemitério do Araçá. Foi realmente uma situação ao mesmo tempo constrangedora e bastante hilária mesmo, né? Se bem que a gente conseguiu colocar um pano ali e tal, e dar uma desbaratinada na situação. Porque a gente já fica sabendo os sepultamentos que vão ter durante, né, de manhã você já sabe os sepultamentos que vão acontecer durante o dia. Mas há situações em que aparece, né, de supetão, um sepultamento que não estava sendo esperado, e já eram quase 4 horas da tarde, não tinha mais nenhum sepultamento marcado, e teve um companheiro nosso lá, eu me esqueci o nome, né? Melhor assim, eu me esqueci o nome dele, né? Acho que ele nem está mais no Consolação. E ele disse que ia encontrar com a namorada, que ele estava de namorada nova e tal, nova, recente, nova, né? Uma jovem namorada. E ele já não era tão jovem assim, né? Então ele resolveu tomar um aditivo, né? E daí os caras tirando um barato com ele, que falou, sair daqui eu já vou encontrar com ela, não sei o quê, cadê o azulzinho? Daí o cara falou, você pegou com quem isso daí? O cara falou, porra, meu, isso daí é do Paraguai, cara, isso aí não sei o quê, eu tenho, ó, toma um ciático, sem querer fazer propaganda de nenhum laboratório, mas toma um outro comprimido aqui que você vai ver que esse é muito mais, né, potente, esse aqui, porra, ele já tinha tomado um, daí tomou outro, e pintou um sepultamento, né, sabe? E o macacão dos sepultadores não é muito justo, ele é meio largo, assim, meio largo. Aconteceu que o sujeito teve um priaprismo durante carregando, puxando o esquife, né, sabe? Daí ficou aquele volume, assim, o cara, aquela coisa extremamente, né? Mas a gente, inclusive, porra, meu, o que tá acontecendo, cara? O que é isso, né? Tá impossível não rir nessa situação. Gente doida é um barato. Entra uma vez uma aqui, que eu fiz o enterro também, mulher bonita, cara, num carro chama Oldsmobile, nunca tinha visto aquele carro. E tava eu e Antônio Teodoro. Pô, a mulher veio andando, eu puxando um carrinho, mas um caixão pesado. Aquele cara, o cara tinha mais de 100 e tantos quilos, aquele cara era pesado, mas doía as costas, sabe? E ela do carro, do Oldsmobile do lado. Ela, para, moço, pode parar. Parou o carro e desceu. Ela tá toda de preto, chapéuzinho. Arrancou o chapéu, arrancou a roupa, ficou nua, cara. A mulher ficou nua. Eu falei assim, mas não pode ficar pelado assim no cemitério. Por que não pode, cacete, cara? Eu quero ficar assim e vou assim, se pilantra e meio. Essa mulher cismou de fazer xixi na cara do defunto, cara. E ninguém podia impedir, a mulher era decidida mesmo. Cara, que eu dei de risada aquele dia. Mó barato. Posso ironicamente perguntar. Pergunta aí você se a sua irmã, sua mãe, sua filha namorou algum coveiro. Ou se você aceitaria. E você aceitaria casar com um coveiro? Quantos você conhece? Você beijou quantos?
Tá respondido. Você mesmo respondeu. Nenhum. Tá verdade? Eu acho melhor não filmar aqui. Por quê? Depois você vai ver. Dá problema. Aqui é problema. Ah, legal, velho. Tem que ter um momento de diversão, né, velho? É. Quando eu saio daqui, uma coisa que eu faço, porque só você ficar aqui só trabalhando no cemitério, às vezes acaba mexendo assim um pouco com a sua parte psicológica. Então você tem que fazer alguma outra coisa diferente. Eu participo do Corvos Motoclube de Osasco, onde a gente faz nossas viagens, nossas confraternização. A gente tem a roupa nossa que a gente usa e usa o colete, né? Colete com o escudo do Corvos Motoclube. Não tenho medo de morrer. Minha profissão é sepultar e eu sepulto a morte. Todos vão viver felizes eternamente, porque é o desejo de qualquer religião é continuar vivendo. Aniquilar a morte. Qualquer religião prefere. Um diz que reencarna, outro diz que não. Eu não digo nada, eu vou sepultar a morte e sair muito bem dessa.